Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de WordPress. E esta aula nós vamos dedicar para o estudo das postagens, ou seja, nós vamos estudar todas as características referentes a uma postagem. Para nós adicionarmos uma nova postagem ou então uma nova página, é necessário que a gente clique aqui no menu Post ou então no menu Páginas. Em seguida, nós somos direcionados para a lista de entradas, ou seja, nós temos que nessa lista aqui é exibido todas as entradas que nós fizemos aqui no WordPress. Quando nós quisermos adicionar uma nova postagem, nós podemos clicar aqui nesse botão, ou então nós podemos clicar aqui no botão desse submenu. Feito isso, nós somos direcionados para o editor de post. Se nós estivéssemos aqui em páginas, nós temos os mesmos links. Aqui nós temos o link adicionar nova e aqui nós temos o mesmo link adicionar nova. Neste momento nós vamos trabalhar aqui em postagens. Então, vamos clicar aqui em adicionar novo e então nós somos direcionados aqui para a tela onde nós adicionamos conteúdo. O primeiro campo que nós sempre devemos preencher é o campo título. Isso porque o mesmo geralmente é utilizado para nós compormos o link da nossa postagem. Por exemplo, vamos colocar o nome dessa postagem como Testando o formato dos links. Feito isso, vamos pressionar o botão Salvar como rascunho. Após nós pressionarmos o botão Salvar como rascunho, nós temos que será exibido esse link aqui para a gente. O nome do campo é link permanente e então nós temos a URL do post que nós estamos editando agora. Então nós temos blogsobmedida.wordpress.com. Aqui nós temos a data em que essa postagem está sendo feita, ou seja, a data em que nós criamos o post, e em seguida nós temos o nome do nosso post. Porém, o nome do nosso post ele foi personalizado. Onde nós tínhamos espaço foi colocado o hífen. E caso nós tivéssemos colocado acentuação, ou então cedilha, ou qualquer outro caractere especial, nós temos que o WordPress iria otimizar esse link para a gente. Agora que nós vamos estudar são os editores. Ou seja, nós temos dois editores aqui no WordPress. Aqui nós temos o editor visual e ao lado nós temos o editor em modo texto. Então, como nós aprenderemos, tudo que nós digitamos no modo visual sofrerá uma alteração para o modo texto. Nós temos que a opção visual é o editor padrão aqui do WordPress. O modo visual ganha esse nome devido às ferramentas e os botões que nós temos visualmente para editarmos a nossa postagem. Ou seja, nós temos uma barra de opções para editar os nossos posts. Já o editor em modo texto, nós temos que uma versão bruta da formatação do nosso texto. Como nós veremos, ao invés do texto com as formatações, aqui será exibido um código HTML que está sendo gerado no momento em que nós estamos interagindo com o editor no modo visual. Para quem estiver estudando HTML, é legal digitar aqui no modo visual e então ver qual a saída que teve em HTML. Inicialmente, nós vamos estudar o editor em modo visual. Como nós podemos observar, o editor visual é bastante parecido com outros editores de texto e os botões que nós temos disponíveis também são bastante semelhantes com as opções que nós já estamos acostumados a ter no editor visual. Para que nós possamos estudar toda essa tela e os recursos que aqui nós temos, a primeira coisa que nós vamos fazer é minimizar esse menu lateral. Para isso, basta nós clicarmos no último elemento do menu, ou seja, aqui no elemento que diz minimizar menu. Feito isso, nós temos que o menu do dashboard será minimizado no canto esquerdo do vídeo, ou seja, nós temos que o menu do dashboard agora está sendo representado por esses ícones aqui. Se nós pararmos o mouse sobre algum ícone aqui do menu, nós temos que ser aberto um submenu igual ao que nós temos quando o menu está expandido. Então, nós podemos minimizar o menu todas as vezes em que nós vamos trabalhar somente numa seção. Como nessa aula, nós vamos trabalhar somente com a edição de posts, nós temos que a visualização desse menu lateral não se faz necessário. Aqui na tela de edição de artigos, é exibido no lado direito um conjunto de painéis. Como a gente pode ver, aqui nós temos o painel publicar, o painel formato, o painel categorias, o painel tags e o painel imagem destacada. Cada painel contém um conjunto de opções referente à postagem que nós estamos editando. Quando nós clicamos no título de um painel, nós temos que o mesmo será minimizado. Como a gente pode ver, eu dei um clique e o painel foi minimizado. Agora eu vou clicar aqui no painel formato e nós temos que o mesmo também foi minimizado. Logo, quando nós clicamos novamente no painel, nós temos que o mesmo será expandido. É comum que novos painéis sejam exibidos quando nós instalamos plugins aqui no WordPress. Esses painéis eles irão trazer informações pertinentes ao recurso que o plugin desempenha. Então, se algum desses recursos for muito importante, ou então acontecer que o recurso que o painel exibe não tem nenhuma importância para você, existe a possibilidade de nós movermos os painéis. Ou seja, nós podemos alterar a ordem dos painéis como nós bem entendermos. Nós podemos mover os painéis com eles expandidos, ou então nós podemos minimizar os painéis
opções, e então, quando você tiver essas caixas menores, é mais fácil para mover os painéis para cima, ou então, para mover os painéis para baixo. Então, vamos clicar aqui no painel publicar, no painel formato, no painel categorias, para que os mesmos sejam expandidos novamente. O primeiro painel que nós vamos estudar é o painel publicar. Nós temos que, por padrão, o painel publicar será o primeiro aqui nessa lista, caso você não tenha alterado a ordem. Neste painel, nós encontramos as opções referentes à publicação da nossa postagem. Inicialmente, nós temos dois botões aqui nesse painel, o botão salvar como rascunho e o botão visualizar. O botão salvar como rascunho é uma opção para nós escrevermos uma postagem vagarosamente. A partir do momento que nós salvarmos a nossa postagem como rascunho, nós temos que a mesma será apresentada como rascunho aqui na tela inicial, onde aparece a lista de postagens ou então a lista de páginas. Vamos expandir no menu, vamos clicar aqui em todos os posts e aqui, como nós podemos ver, essa postagem está marcada como rascunho. Inclusive, se nós clicarmos aqui no filtro rascunho, nós temos que será filtrado todas as mensagens que estão salvas como rascunho. Como nós podemos ver, há somente uma mensagem. Então vamos clicar em editar para nós voltarmos aqui para a tela de edição de artigos. Vamos clicar aqui na opção minimizar menu. Então, a qualquer momento que nós desejarmos, nós podemos salvar a nossa postagem como rascunho. O segundo botão que nós temos é o botão visualizar. Quando nós pressionamos esse botão, nós temos que será exibido uma demonstração de como que o nosso artigo está ficando. Então, a forma de exibição é igual à forma como o artigo será exibido quando nós publicarmos. Nós temos que essa é uma excelente maneira para nós controlarmos e construirmos as nossas postagens como nós desejamos. Para nós voltarmos para o editor de artigos aqui do WordPress, basta nós fecharmos a tela de pré-visualização. Então, o botão salvar rascunho faz com que o nosso artigo seja exibido como rascunho na listagem de postagens do nosso site ou então na lista de páginas do nosso site. Em seguida, nós temos o campo status. Se nós clicarmos aqui no link editar, nós temos que algumas opções serão exibidas. Se nós clicarmos aqui no combo box, nós temos que aparecem duas opções, revisão pendente e rascunho. Nós temos uma terceira opção que é publicado, porém, nós temos que essa opção só irá aparecer quando nós clicarmos aqui no botão publicar. Então, nós temos três status, o status publicado, o status revisão pendente e o status rascunho. O status publicado significa que a postagem foi publicada em nosso blog e a mesma já se encontra disponível para todo mundo que visualizar o nosso site. O segundo status que nós temos é revisão pendente. Revisão pendente significa que a postagem só será publicada após a revisão de algum usuário que esteja cadastrado aqui no nosso WordPress. E a terceira e última opção é a opção rascunho. A opção rascunho significa uma postagem ou então uma página que não foi publicada, ou seja, uma postagem que ainda está sendo construída. Então, se você selecionar um determinado estado de publicação e clicar no botão atualizar ou então no botão publicar, você terá que o status selecionado será aplicado à postagem. Então, se por exemplo a nossa postagem estiver esperando a revisão de alguém, nós podemos marcar o status da nossa postagem como revisão pendente e então apertar no botão publicar. E se porventura o nosso artigo já tiver sido publicado, nós temos que aqui será exibido o botão atualizar. Caso você mude de ideia e não deseje alterar o status, basta apertar aqui no link cancelar que as opções de status serão fechadas. O próximo campo que nós temos é o campo visibilidade. Esse campo determina como a nossa postagem é exibida publicamente. Então, se nós clicarmos aqui no link editar, será aberto essas três opções para a gente. A primeira é o rádio button público, a segunda opção é o rádio button de label protegido por senha e o terceiro rádio button contém o label privado. Qualquer pessoa que visitar o nosso site terá acesso a essa postagem. E também, quando nós selecionamos essa opção, irá aparecer mais uma opção perguntando se nós desejamos que essa postagem seja fixada na tela inicial. Então, se nós clicarmos aqui em protegido por senha, a opção que estava aqui em público desapareceu. Agora, se nós clicarmos em público, nós temos que o checkbox fixar esse post na página inicial é exibido novamente. Então, se nós marcarmos esse checkbox, isso significa que a postagem passará a ser a primeira, indiferente de quantas postagens sejam exibidas após a mesma. Ou seja, quando nós marcamos uma opção como fixa, a mesma sempre será a primeira da lista. Eu vou desmarcar aqui ela. E a segunda opção que nós temos é o rádio button protegida por senha.
Se nós marcarmos a opção protegido por senha, a postagem aparecerá para todos. Porém, só será possível ler a postagem quem tiver a senha que nós informamos aqui no campo senha. Então, essa é uma forma de nós criarmos posts para um público seleto, ou seja, somente para as pessoas que possuírem a senha de acesso à nossa postagem. A terceira opção que nós temos é a opção privado. A opção privado faz com que a postagem seja visível somente por quem a criou e também pelos outros editores aqui do WordPress, ou então o administrador do WordPress. Então, essa é uma excelente maneira para quando nós temos uma postagem que está publicada, porém, por alguma razão, a gente precisa que a mesma não seja mais listada até que alguma revisão seja feita, ou então algum problema seja corrigido, ou então quando nós desejarmos não mais tornar público essa postagem. Essa é uma forma para nós tornarmos privado uma mensagem que já estava publicada. Então, essas são as três opções que nós temos para definir a visibilidade de uma postagem. Nós podemos definir a mesma como pública e também fixar a postagem na página inicial, ou então nós podemos alterar a visibilidade como protegida por senha, fazendo com que a postagem só seja acessada por aqueles que possuírem a senha, ou então nós podemos definir a visibilidade como privado. Logo, somente os editores que estiverem cadastrados no WordPress, ou então o administrador do WordPress, terá acesso a essa postagem. Feito isso, basta pressionar o botão OK, que a visibilidade será salva. Ou seja, agora nós temos que a visibilidade está como privado. Se nós editarmos e colocarmos protegido por senha e definirmos uma senha, vamos colocar 123 e pressionarmos OK, nós temos que agora a visibilidade da nossa postagem está protegida por senha. Então, se nós pressionarmos aqui no botão visualizar, então vamos definir a senha 1234. Pressionamos OK. Agora vamos apertar aqui em visualizar. E olha só, para o post ser exibido, é necessário que seja digitada uma senha. Como nós podemos ver aqui, esse conteúdo está protegido por senha. Para vê-lo, digite a sua senha abaixo. Então, se nós digitarmos a senha 1234 e pressionarmos o botão enviar, nós temos que a postagem é exibida para a gente. E como nós podemos ver, aqui no título, mostra que a postagem está protegida, ou seja, a mesma só será exibida para aqueles que tiverem a senha de acesso. Nós temos que a senha de acesso também pode ser o login do administrador, ou seja, se você tiver a senha do administrador do WordPress e você digitar no campo senha, nós temos que a postagem será destravada. Então, não é somente a senha que nós definimos aqui que pode ser utilizada. A senha do administrador também é válida. Em seguida, nós temos o campo publicar. O campo publicar nos fornece uma opção de agendamento de postagens, ou seja, nós podemos definir a data e a hora em que a postagem terá seu status alterado para público. Por padrão, nós temos que o campo publicar vem definido como imediatamente. Isso significa que ao pressionarmos o botão publicar, a nossa postagem será publicada nesse mesmo momento. Por isso nós temos a opção de nome imediatamente. Para nós editarmos o campo publicar, basta nós clicarmos aqui no link editar. Em seguida, é aberto 5 campos. Nós temos que esses campos representam respectivamente o mês em que nós desejamos publicar a nossa postagem, o dia do mês que nós desejamos publicar, o ano, a data e a hora. Ou seja, aqui nós temos como configurar o dia, o mês, o ano, a hora e o minuto em que a nossa postagem será publicada. Se por acaso você deseja publicar a postagem no momento em que você pressionar o botão publicar, basta você não alterar esses campos aqui, até porque os mesmos já vêm configurados para fazer com que a nossa postagem seja publicada no momento em que nós pressionamos o botão publicar. Então, nós podemos fazer o agendamento de uma postagem, ou então nós podemos alterar a data de uma postagem. Por exemplo, vamos supor que nós fizemos uma postagem no dia 5 e nós queremos que a data de publicação dessa postagem seja do dia 4. Vamos supor que nós publicamos essa postagem no mês de maio, porém, nós desejamos que a data de publicação seja em janeiro. Para isso, basta nós virmos aqui nessa opção e alterarmos a data de publicação para janeiro. E então pressionarmos o botão OK. Feito isso, nós temos que a data de publicação da nossa postagem será exibida como se nós tivéssemos publicado esse post em janeiro. Se nós pressionarmos o botão visualizar, nós temos que essa data não será exibida, até porque nós ainda não publicamos a nossa postagem. Então, a opção de nós alterarmos a data de publicação só tem validade a partir do momento em que nós publicamos a nossa postagem. Ou então, quando nós desejarmos fazer o agendamento dessa postagem. Nós temos que tomar cuidado para não colocar uma data retroativa aqui no campo de publicar.
senão a postagem. E o último campo que nós temos é o campo divulgar. Se nós clicarmos aqui em mostrar, nós temos que é exibido algumas redes sociais onde nós podemos configurar que essa postagem seja publicada no mesmo momento em que for publicado em nosso blog. Ou seja, nós podemos ir nas configurações aqui do WordPress e configurar que no mesmo momento que nós publicarmos essa postagem no nosso blog, essa mesma postagem também seja postada no Facebook, ou então no Google+, ou no Twitter. Então, não há necessidade de nós publicarmos o nosso post e em seguida ir no Facebook e colar o nosso post no Google+, e no Twitter, etc. Até porque a gente pode tornar essas tarefas automáticas. Ou seja, nós podemos configurar as nossas contas e então o WordPress se encarregará de fazer a postagem no Facebook, no Google+, no Twitter, LinkedIn, etc. Então é isso aí. Nesta aula, nós estudamos as postagens aqui no WordPress. Então é isso. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!